Bom dia. Bom dia. Bem com vocês? É bom retornar depois de tempo, né? E rever vocês e agora com casa nova, então a gente fica feliz em ver o avanço da obra, mesmo que tudo tem um curso, e eu sei que vocês estão trabalhando bastante aí para colocar tudo em ordem, mas é bom a gente saber que a obra de Deus continua, bem? Então é bom estar com vocês. Cada vez que a gente está aqui, a gente se sente feliz. Verdadeiramente, a minha família se sente em casa. Vocês estão bem? Vocês estão bem quietinhos, parece? Vocês são sempre sérios assim mesmo? Depende do pregador. Quer que eu anime? Vamos lá. A gente vai orar e depois disso eu quero trazer um assunto para vocês, reflexão. E possivelmente não conseguirei completar ele. Quanto tempo que eu tenho? 40 minutos? Tá? Então eu vou correr um pouquinho aqui. Os irmãos sabem, o irmão dirigente, até que horário que eu tenho? Sim, até 10h10. 10h10. 10h10? Uma hora praticamente? Praticamente uma hora. Né? Senhor Deus e Pai, queremos agradecer a Ti em nome de Jesus Cristo por esse tempo que podemos passar aqui, pelas bênçãos. Agradecemos pelo Teu sustento, pela igreja, agradecemos por esse ministério. E pedimos a Tua boa mão, Pai, nos fortalecendo, animando, nos dando a Sua graça, cuidando de nós nos detalhes e que cada classe esteja crescendo em entendimento e edificação da Sua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu peço que os irmãos, por favor, abram a Bíblia lá em Salmo 19:1. Um verso da palavra de Deus muito conhecido. Continuamente nós estamos falando sobre ele. É bem conhecido. Fala sobre a criação de Deus e diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amém? Alguém consegue falar de cor esse verso sem ler? Os céus, vamos lá? Os céus declaram o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia o quê? Vamos falar todos juntos? Vamos lá, será que a gente consegue? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tá bom? Então, eu quero trazer hoje para a reflexão o seguinte tema: Deus existe. Perceba que eu estou trazendo um tema em tom de questionamento, uma interrogação no final. Estou perguntando: Deus existe? Bom, antes da gente se aprofundar um pouco nisso, eu queria, junto contigo, pensar um pouquinho na nossa leitura. Nós lemos assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então veja bem, quando a gente contempla a natureza, quando a gente vislumbra o que Deus criou, existe uma declaração, um anúncio. E esse discurso que a natureza faz, os céus fazem, não é por meio de algo audível. Nós não ouvimos a natureza declarando isso, mas é pela constatação dos fatos. Por aquilo que a gente vê, a gente chega então a uma dedução, tá? Que é o que nós vamos estudar. Sobre o fato de que, ao contemplar os céus, a gente entende que existe um Criador, ou o Criador. Vamos colocar o artigo o absoluto. Existe o Criador. Tá? Agora pense comigo, bem no início do verso, diz assim: os céus.
está no singular ou no plural? Plural. Plural. Existe uma pluralidade assim, aqui, tá? Está no plural. Então veja bem, quando a gente olha para o céu, olha para cima, a gente vê um céu. Assim? Sim ou não? Sim. Você olha, você vê, às vezes está mais claro, às vezes não, mais limpo. Lá em São Paulo, geralmente muita poluição. Está sempre nublado. Sempre nublado. Então, de vez em quando, você vê algumas estrelas. Algumas. Esse é o primeiro céu. Ok? Mas existe um céu, que é o segundo, que a gente depende de aparelhos, telescópios. Por exemplo, o globo, o telescópio Hubble, que hoje em dia já praticamente caiu em desuso. Mas o telescópio Hubble, ele era tão potente, mas tão potente, que do tamanho de a gente tem uma ideia, o tamanho dele praticamente de um ônibus, tá? Ele conseguia captar imagens de bilhões de anos-luz, quando ele estava. Pra você ter uma ideia, se você estivesse no edifício mais alto de São Paulo, existe um agora no bairro do Tatuapé, mas até então no edifício Itália, 44 andares, e a Terra não fosse uma circunferência, mas ela fosse reta, você conseguiria ler a manchete de um jornal nos Estados Unidos. Nas letras menorzinho, então ele é muito potente. E ele capta imagens que aos nossos olhos a gente não vê. Você não sabe que existe. Certo? Nós estamos falando de um universo que está a mais de 200 bilhões de anos-luz. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. E os cientistas dizem assim, ainda tem coisa que não foi mapeada, nós estamos descobrindo. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu é o que nós chamamos de um local onde Deus está. Mesmo que Deus esteja em todos os lugares, lógico, ele não está ali, sentado ali, ele está em todo lugar, mas é a morada de Deus. Ok? É um lugar inatingível. Então, nós temos 3 céus. Eu só estou dizendo isso para a gente perceber o seguinte aqui, dentro do versículo, ou do verso que nós lemos. O texto, quando diz os céus, Davi não sabia disso. Essa informação era inexistente, porque ele conhecia o céu, o ouvido, pelo que nós chamamos na educação, de conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É aquele na linha de observação. Você não tem como se aprofundar, porque faltam aparelhos, falta o conhecimento em si. Então, aquilo que você analisa é a fonte do seu discernimento. Olha, Davi olhava e ele via um céu. Como ele sabia? Os céus. Inspiração da palavra de Deus. Então, os céus declaram a glória de Deus. Então, eu tomei esse ponto, esse verso, existem outros. Eu estou tentando resumir, aliás, vou resumir aqui o que eu gostaria de falar com vocês, para pensar o seguinte: Deus existe? Eu creio que seja uma boa pergunta. E a gente pode pensar que esta pergunta, este questionamento, ele já vem, ou ele já alcança a gente em um tom que traz uma especulação, um debate entre filosofia e teologia. Vamos lá. Porque se eu digo assim, Deus existe, eu estou perguntando, a gente pode ter um contraponto disso e uma outra ideia, dizer assim, não, ele não existe, ele é. Como assim? Vamos lá. Você existe ou você é? Você existe. Por quê? Porque aquilo que existe, pode ser que amanhã não exista mais. Hoje você existe. Estou vendo o Damião aqui. Estou vendo o Ismael ali. Estão me
vivendo. Mas e hoje, à noite ou amanhã? Será que nós vamos estar aqui? Não sei. Podemos partir? Podemos. Nós vamos deixar a existência? Deixaremos. Ok? Então nós podemos dizer assim, eu sou? Não. Nós existimos. E Deus? Ele existe ou ele é? Então isso é um debate porque alguns sugerem assim, eu não posso dizer Deus existe, eu tenho que dizer ele é. Porque existir tem a ideia de um verbo que nos leva à compreensão de que algo é hoje real, mas amanhã pode não ser mais. Agora o é, ele é substancial, ele é absoluto, ele jamais vai deixar de existir. Ou seja, quando a gente diz existe, é momentâneo. Ok? Sim ou não? Sim. É momentâneo. E o é, ele é momentâneo? Não. Quando a gente diz é, a gente está pensando em essência. Deus é. Mas se você quiser dizer assim, Deus é e por isso que ele existe, fica à vontade. Mas só para mostrar para vocês e jogar um fator aí que a gente pode pensar assim, complicador para a gente refletir sobre essas verdades, tá? Que alguém um dia pode questionar você. Então vamos lá. A gente está aqui conversando sobre o fato de que Deus existe, nós cremos nisso, lógico, cremos nisso, mas a nossa proposta então é ter elementos que nos ajudem, quem sabe, a dividir com alguém a razão por que nós cremos na existência de Deus, tá? Nós sabemos, Deus existe. Muito mais do que o estudo nos traz, mas pela minha vida, pela transformação da minha vida, pelo fato de Deus entender que Deus preencheu o meu ser com a presença dele, o tamanho dele. Porque, veja bem, se existe uma agonia no ser humano, tá? Se existe um grande trauma, porque, veja bem, qual que é a maior dor do agônico? Ter sido criado por Deus, a imagem de Deus, com a necessidade de buscar a Deus, de se dobrar a Deus, de adorar a Deus, ele é um ser espiritual, e ele anda por esse mundo, ele vive, ele compra, ele interage, mas existe um vazio na vida dele. Esse vazio é a falta de Deus. Então essa é a grande agonia, porque a pessoa passa por essa vida sem se dobrar a Deus. Nós já temos Deus, já fomos preenchidos por Ele. Então nós não temos essa agonia. Agora, existem pessoas que nós podemos usá-las a compreender por que ou qual é a razão da nossa fé. Então veja, será que a gente pode, por um método científico, fazer algumas fórmulas e dizer assim, olha, eu provei, Deus existe, me ajuda? É possível? Sim ou não? Por método científico? Dizer que Deus existe, chegar aqui, eu comprovo que Deus existe, está aqui. Qual é a fórmula física para isso? Entendeu? Entendeu a pergunta? Ou seja, é possível falar em rede pública, comprovo, Deus existe. Bom, está aqui a fórmula. Não existe isso. Uma fórmula feita em um laboratório. Não existe. Aí o cético diz, está vendo? Então vamos mudar a pergunta. É possível um cético também apresentar uma fórmula para dizer que Deus não existe? Não. Certo? Então veja, o que nós temos que perguntar é o seguinte: será que há evidências de uma mente superior no universo para que tudo aquilo que existe, e nós poderíamos pensar em tantas coisas, né, dentro da criação, e a gente pensar que isso não foi obra do acaso, entendeu? Há evidências de uma mente superior no universo para a gente, então, concluir, por meio daquilo que é observável, que existe uma mente superior no universo? Então, é esse o objeto da nossa reflexão. É isso que eu quero pensar com vocês. Quando a gente fala sobre evidências, tá, a gente está pensando sobre a razoabilidade que nós temos.
E são aquilo que é da razão e que é argumentativo sobre a existência de Deus. Então, a evidência é como você olhar para o universo, ok? E você perceber que há as digitais de Deus. Nós percebemos as digitais de Deus. E não somente as digitais, mas também as pegadas de Deus, para que a gente chegue à conclusão. Existe um Criador. Agora, lógico, quando eu digo digitais, as pegadas de Deus, eu estou usando de uma linguagem antropomórfica, porque Deus, ele é espírito, certo? Eu estou, como a Bíblia faz, né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor olham por toda a terra. Bom, ele não tem olhos, mas é uma maneira dele se comunicar conosco. Então, quando Deus se comunica conosco, ele usa de analogia. O que é analogia? É você usar de uma palavra simbólica para você entender aquilo que ele está querendo dizer. Tudo bem? Podemos continuar então? Então vamos lá. Eu quero pensar com vocês em alguns argumentos. Alguns, tá? O primeiro deles é o argumento cosmológico. Tá? Bom, este argumento que a gente está chamando, aliás, ele tem esse nome de cosmológico, ele tem uma base, ele é assentado na própria física. Tá? A física, a matéria, você tem, tá? O que esse argumento da física diz? É científico. Que para toda a reação é porque existiu uma ação. Ok? Por exemplo, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem esse elástico aqui. Eu vou jogar ele aqui. Ó. Bom, ele não veio para cá sozinho. Ele precisou de uma ação minha. Está aqui. Tá? Esse relógio aqui que está funcionando. Tá? Para ele funcionar, existe uma energia aqui dentro. Certo? Quem gosta de jogar futebol aqui? Gosta de jogar futebol? Tem gente que gosta, né? Já fez algum gol na sua vida? Muitos gols, né? A bola entrou sozinha? Esse aqui é craque, esse aqui é mais. Esse aqui gosta de futebol, nunca fez gol. Eu tô dando a bola. Ó, ainda bem que eu me meti na pessoa certa, então. Já fez gol, sabe? Alguém chutou com você? Como é que foi? Mesmo que a bola bateu em ti, mas a bola entrou porque houve uma ação sua. Certo? Então isso é científico. Isso é o quê? Física. Bom, isso é bem interessante porque, por exemplo, o Darwin, que foi o precursor, aquele que teorizou a ideia de que todas as coisas existem do nada, certo? Ele diz assim que existe a seleção natural das coisas. Nós não vamos entrar nesse assunto em si, isso é um outro assunto. Mas ele diz assim que tudo isso criou ou surgiu do nada. Peraí, vamos lá então. Darwin, você diz então que todas as coisas que surgiram ao acaso e foram na seleção natural, evoluindo, lá teve um início. E qual foi esse início? Nada. Não, peraí, eu não entendi. Você está dizendo que o nada criou todas as coisas? Bom, essa é a proposta. Então vamos pensar um pouquinho. Eu vou fazer um movimento aqui, com a minha mão mesmo, tá? Vamos lá. O que tem aqui no meio da minha mão, das minhas mãos? O dedo. Não, aqui, entre as mãos. Aqui, o que tem aqui? Ar. Hã? Ar. Tem nada aqui? Não. Aqui no meio tem nada? Tem ar. Certo? Olha só que interessante. Quanto que é nada mais nada? Quanto que é nada mais nada? Nada. Mas espera aí. E se eu pegar o nada e multiplicar por nada? Eita. E aí? Quanto dá? Nada. Certo? E se eu pegar o nada e dividir por nada? Continua dando? Tem dois em cima. Nada. Ou seja, o que o Darwin sugeriu é contra todas as possibilidades. E agora nós não estamos falando de boletim de igreja, de argumento religioso, entendeu? Nós estamos falando de argumento científico.
Então ele está dizendo que do nada surgiram todas as coisas. Tá bom. Então veja bem, se como a própria física diz, tudo que teve início foi motivado por uma causa, o universo, a criação, não pode ser diferente disso. Não pode fugir a essa regra. Por quê? Veja. Diferente do argumento que a gente diz assim, que é por meio daquilo que a gente observa, que existe o argumento que a gente sabe que é aquele que se comprova. E aqui nós estamos falando de um argumento que se comprova. É física. Ok? Então, a criação do universo não pode fugir a isso. Porque o argumento cosmológico que diz que para que algo exista é necessário um elemento causador, esse é o argumento cosmológico, a gente tem que perguntar o seguinte: quem deu o start na criação do universo se antes não existia nada? Entendeu? É muito importante a gente fazer essa pergunta, porque assim, ó, tem que ter uma força. O start, que você chama de um nome, o outro chama do outro, não quero entrar nisso, senão nós vamos ficar parados por aí. Mas assim, a gente está pensando assim, quem que apertou o botão e disse, agora vai começar o universo? O nada. Mas o nada não pode criar, isso é física, isso é comprovável. Então, isso também é muito importante, porque nós pensamos assim, como que o tempo foi criado? Vamos lá, qual é a data de hoje? No nosso calendário aqui. Do 8. No nosso dia? 1 do 8. Opa! 8 do... inglês. Você vê que ele está falando primeiramente você falou primeiro? 8 Um mês, né? 1 do 8. É 8 do 1 de 2023. No nosso calendário. Sim ou não? Tem que trabalhar em inglês. Isso que eu estava pensando, quer dizer, que é o contrário, né? É assim? Em inglês, primeiramente, é o mesmo. Então, para nós é essa data, certo? E para Deus? É essa data? Não. Porque Deus não se prende ao tempo. Entendeu? Deus, ele está fora do tempo. A gente costuma dizer que Deus, ele é atemporal. Ele não vive dentro do tempo. Veja, o tempo foi criado, correto? Nós somos condicionados a esse fator tempo. Então somos temporais, a gente vive dentro do tempo. Deus é atemporal, ele está fora do tempo. Então veja bem, se nós estamos dentro disso aqui que é o tempo, como que alguém, ainda estou no argumento cosmológico, tá? Como que alguém pode ter criado o tempo dentro do tempo? Não dá. É falta de lógica isso. Quem criou o tempo, ele tem que estar fora do tempo para criar o tempo. Por quê? Nós, por exemplo, não temos como criar um tempo, por quê? Porque estamos dentro dele, nós somos sujeitos a ele. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Vamos imaginar que a gente tenha, deixa eu ver aqui, uma banda de música. Tá? A banda de música está vindo aqui nessa rua, ele vai vir aqui, faz de conta que estão vendo uma rua aqui, né? Você está vendo uma rua aqui, né? Me ajude, tem uma rua aqui. Está vendo? A banda vindo aqui tocando. E aí ela vem aqui e vira ali. É esse o percurso dela, tá? E você está aqui. Aí você ouve, olha, a banda está chegando. Para você ver o que está acontecendo ali, você tem que vir até essa rua e ficar olhando aqui. Não para baixo, né? Você está olhando assim, olha lá, a banda está passando aqui. E você está lá, olha lá a banda, tá. Aí você ficou parado aqui. Ela virou aqui, você não está vendo mais a banda. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e acompanhar. Aí ela virou lá. Para você ver, você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá. Não é isso? Para você acompanhar. Porque se você ficar aqui ou aqui, lá você não vê. Então veja. Aqui era o presente. Virou passado. Quando chegou aqui. Certo? E quando eu vim para cá, o presente é lá, mas antes era futuro. Então, eu dependo do presente. Qual o seu nome? Falei no presente já é passado. Entendeu? Isso é muito rápido. Oi. Oi. Presente? Fala, presente. Presente já é passado.
E você não recupera isso, você está preso. Então, existe presente? Já é passado. Entendeu? Então, olha só o que eu quero dizer. Você depende dessa linha do tempo. Você vem aqui, ó, você vai para lá. Por quê? Porque você se condiciona em Deus. Deus não é assim. Imagina Deus acima de todas as coisas e Ele está olhando tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque Ele não se condiciona ao tempo. É um argumento que a gente tem também nessa ideia de que Deus Ele não criou, ou melhor, Ele criou o tempo. Ele não é condicionado ao tempo. Por quê? Porque essa força ela tem que vir de fora, precisa de um agente causador para o tempo. Então a ciência, com todo o seu avanço, ela não consegue explicar isso. Por quê? Porque a lógica, então, é que o agente causador, ele não se prende ao tempo e que não precisa de uma causa para si. Veja o que diz lá em Salmo 92. Por favor, abra lá comigo em Salmo 92. Salmo 90. Eu vou deixar você participar, fique à vontade. Leia para a gente. Pode ler. Já achou? Pode ler, não precisa esperar não. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Exatamente. Então veja bem. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos para o segundo argumento. Do design inteligente. Tá? O primeiro cosmológico, que evidencia ou defende que para tudo que existe foi necessário um agente causador. O nada não pode criar nada. E quando a gente fala do design inteligente, conceituando ele, esse design argumenta que a criação é complexa ao extremo para ser obra do acaso. Existe uma harmonia na criação que é incompreensível se a gente for depender da nossa análise. Tá? Então a gente percebe uma lei. Quando a gente fala de lei, estamos querendo dizer uma ordem na criação. Tão afinada, perfeita e complexa que não poderia ser fruto de coincidência. Desde o minúsculo átomo, o DNA, as gigantescas galáxias, a gente percebe que existe um planejamento e critérios perfeitos e detalhados para que haja harmonia. Por exemplo, um detalhe sobre o Sol. O Sol está numa distância da Terra perfeita, nem um grau mais avançado, porque se fosse assim existiria tanto calor e não existiria vida na Terra, e nem um grau mais distante do que o ideal, porque se fosse assim seria tão frio que também não existiria. Pense, por exemplo, em seus olhos. Eles são mais refinados que qualquer telescópio. Ele capta as imagens, o cristalino, ele faz com que haja um foco variável, a pupila controla a entrada de luz e tudo simultaneamente e instantaneamente. Você nem percebe isso com seus olhos. Será que nós somos frutos da evolução? Então o argumento do design inteligente quer nos levar a pensar que na criação existe a assinatura de Deus. Ok? Existe a assinatura de Deus. Existe alguém que assinou, ou seja, alguém que a gente chama de cérebro pensante. As coisas não surgiram do nada. Olha, nada criou nada e tudo está aí. E fruto de uma evolução. Né? Alguém construiu isso de maneira inteligente. Teve, alguns usam a palavra arquiteto. Tá? Pensando assim que houve um planejamento perfeito. Então a gente olha para a natureza, pensando mais uma vez lá em Salmo 19:1, e diz assim: é impossível isso ter sido obra do acaso.
existe alguém que coordenou o cérebro inteligente, o design inteligente, que é o próprio Deus. Leia comigo, por favor, Romanos, capítulo 1, o versículo de número 20. 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, Romanos 1:20 está mostrando que as qualidades de Deus, elas são invisíveis. Você não tem como apontar para algo e dizer assim, olha lá a qualidade de Deus, mostrando algo que faz parte do seu atributo. Não dá. Como que nós... Posso ler na outra tradução? A minha tradução inclusive está diferente da sua também, mas pode ler, fica à vontade. Essa aqui é outra daquela que já está me expressando. Diz assim, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Perfeito. Então as qualidades de Deus, elas são visíveis? Não. Você olhar para algo e falar, olha lá o atributo de Deus, você não tem como apontar. Porque atributo faz parte da essência, certo? Está internalizado, digamos assim. E a gente vê a reputação de Deus na criação, a perfeição de Deus. Então, o que acontece, o texto está dizendo assim, como as qualidades de Deus são invisíveis, ou seja, a gente não consegue enxergar e apontar, a gente vê as qualidades de Deus, o texto está dizendo, por meio da natureza. E quando a gente percebe então a criação, a gente vai perceber, o texto fala, tem sido vistas claramente, vistas o quê? As qualidades de Deus, por meio da natureza. Então, se isso é assim, o texto diz, os seres humanos podem ver tudo isso o quê? As qualidades de Deus, os atributos de Deus, por meio do quê? Da natureza, da criação. E diz assim, e portanto, eles não têm desculpa, ou seja, por meio da criação, a pessoa analisa e constata. Existe Deus. Tem que existir Deus. Isso não poderia ser obra do acaso. Ok? Vamos para mais um argumento. Esse argumento diz respeito. Deixa eu só ler o vídeo. Ao argumento moral. Ok? É mais um argumento. Moral. Vamos lá. A gente tem um rapaz aqui que eu fiquei sabendo hoje que ele é policial, né? Pelo enredo da nossa conversa. É isso mesmo, né? Policial. Eu? Não, eu sou da Marinha. Você é da Marinha? Eu sou militar, eu sou da Marinha. Ok. Então, nesse contexto de lei, tá? Eu pergunto para vocês. Como você sabe que é errado roubar? Aliás, vamos perguntar primeiro. É errado roubar? Sim. Né? E como você sabe que é errado roubar? O pastor É falou. uma pergunta. O pastor falou uma vez. Quem falou? O pastor Roberto falou uma vez. Por isso você Sumiu o dinheiro. Que sumiu o dinheiro lá. Acho que a primeira coisa que faz a gente ver que é certo e errado é que a gente nasce já numa sociedade que já tem todo um conceito de certo e errado. Então aqui já tem aquele conceito e da própria família, né? E da própria família ensina o que é certo e o que é errado. E já começa no próprio pai e a mãe, né? Dizendo que é errado ou não. Mas não que tem algo que diga, mas por que é errado? Mas acho que é isso. Começa a vir do lar familiar. É isso que você pensa? Acho que essa moral vem
nasce, pra gente não, quando a gente nasce, vem daí, né? E se uma família não cumpre a moral dentro de casa? Como é que fica isso? Porque aí eles não ensinarão os filhos. Como é que fica? Eu acho que a moral vem da palavra de Deus mesmo. E da palavra de Deus? Como eu disse, o pastor falou uma vez. Então você não completou. Isso. Sumiu um dinheiro uma vez, que ficava assim, aí ele falou, temos aqui um roubador. Isso foi um exemplo ou foi um fato? Foi um fato que aconteceu. Então veja bem, pense comigo assim. É errado roubar? Sim. É errado furtar? Que furto e roubo é distinto, né? É errado assassinar? Sim. E se eu perguntar para você assim, mas tá bom, e como você sabe que é errado? Como você sabe? Alguns dirão assim, porque são fatos, são atos, melhor dizendo, praticados que ferem a Constituição, que ferem a lei. E por isso eu sei que é algo errado. É uma resposta que você vai me ter. Então eu perguntaria assim, para essa pessoa, e lanço uma pergunta para vocês. Se a gente sabe que roubar, furtar, latrocínio, o assassinato, tantos outros atos que ferem a justiça são errados, será que a gente sabe que isso é assim só porque a lei condena? Então, eu pergunto, se for assim que você pensa, e se você vivesse num lugar onde não há lei? Você ainda acharia que é errado? Entendeu? Veja, se a gente disser assim, eu sei que é errado porque a lei diz que é errado, então tá bom. Então vamos colocar você em um lugar onde não existe lei. Já ouviu falar terra sem lei? Sodoma e Gomorra, Ló vigia. Entendeu? Você continuaria achando que é errado? Sim ou não? Vamos lá, gente. Sim ou não? Sim. Você? Sim? Sim ou não, Damião? Sim. Ou seja, você repudiaria isso? Logicamente você repudiaria. Se você estivesse morando numa terra sem lei e você visse um camarada, camarada não, né? Tá longe, né? Mas ele assaltando um cara lá e dando um tiro, fazendo um mal, batendo, você diz que está errado. Mas peraí, se você depende da Constituição, da lei do homem, e você diz assim, bom, aqui não tem lei, então cada um pode fazer o que quer? Opa! Não. Na verdade, a gente tem que entender que esse valor absoluto no que diz respeito à moral, esse aspecto moral, a esse argumento moral, ele está internalizado em você. Entendeu? Ele está dentro de você, está internalizado em você. Mesmo que você estivesse em um local onde não há lei. Aí você pode perguntar assim, não, mas peraí, eu acho que não é bem assim, porque o camarada que rouba alguém, ou faz qualquer mal para alguém, ele entra na sua casa e rouba tudo que você tem e está dando risada. Ele não tem a moral internalizada dentro dele. Ele sim. Sabe como eu provo isso para você? Vai fazer isso com a casa dele. Ele não aceita. Então ele tem um aspecto moral. Ele pode fazer o errado, ele faz o errado. Ele faz, mas ele não quer ser agredido da mesma maneira. Isso mostra o quê? Que ele tem isso internalizado. Ele apronta, mas ele não quer que faça com ele. Então, a pergunta que fica, e essa pergunta incomoda os ateus muito. Eu já tive momentos em que eu vou contar uma experiência para vocês rapidinho. Recebi na minha casa um rapaz, na época com seus 22 ou 23 anos, não me recordo muito bem. Ateu convicto. Ao mesmo tempo, existia uma fé no espiritismo, mas ateu, não crendo na Bíblia de maneira alguma. E um rapaz muito bem assim, resolvido no que diz respeito aos estudos. Universitário, professor de inglês, uma pessoa que tinha uma desenvoltura grande no que diz respeito ao saber. Tá? Ele
foi em casa para a gente conversar. A namorada dele pediu isso, ela fez uma decisão com Cristo e pediu para eu conversar com ele. Muito bem, vem comer uma pizza. Bom, Paulista gosta muito de pizza, não sei vocês, né? Mas lá a gente, qualquer desculpa é motivo para pedir uma pizza. Pedimos pizza e depois vamos conversar. Começamos às 8 horas e terminamos por volta de 00:30 conversando. Ele deu todos os argumentos dele, deixa ele falar à vontade. Aí eu falei, então vamos conversar, deixa eu falar. Bom, resumindo, eu fui para a Bíblia, saí da Bíblia, fui para a ciência, usei tudo aquilo que eu já estudei para conversar com ele, sem a minha pretensão de provar alguma coisa. Mas eu queria que ele tivesse uma outra base, um outro olhar. E resumindo, esse rapaz saiu dali convertido. E depois de uns meses se batizou na Igreja Batista. Entendeu? Então eu estou mostrando que a gente não deve ficar com os ouvidos fechados dessas pessoas. Se muitas vezes eles têm uma profissão de fé, né? Dizendo assim, olha, não é assim, será que já ouviram o outro lado? Então, nós temos que nos apropriar de tudo isso, tem muito mais ainda, não é verdade? Todos nós nos aprofundamos no saber bíblico para, inclusive, ajudar as pessoas. Então, quando a gente fala no aspecto moral, a pergunta que fica é, quem criou a moral? Porque este argumento, de verdade, gente, incomoda os ateus. Quem criou a moral? Como que pode a moral ter surgido do acaso? Porque a moral ela não pode ser alcançada por meio das mutações ao acaso. Isso não é impossível. Né? Então ela teria que ser criada por alguém perfeito. E quem é perfeito? Deus é a referência. Absoluta, perfeita. Ok? Então, ele é perfeito e atos como roubar, matar, mentir, enganar não são corretos, porque a gente sabe disso porque existe um mapa moral dentro de nós. E sem Deus, tudo seria subjetivo e definido de acordo com a nossa conveniência. Então, se Deus não existisse, para mim roubar seria errado, mas com outra pessoa não. Eu posso até roubar, mas não matar. Então, esse mapa moral foi colocado dentro de nós. Veja o que diz, por favor, veja lá Romanos 2. Romanos 2, 14 e 15. Vou pedir para o meu amigo, não que vocês não sejam amigos, tá? Pera aí. Somos amigos, irmãos. O Ismael, leia para nós, Ismael. Romanos 2, 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Isso. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, o texto está nos dizendo assim: os gentios são aqueles que são os não descendentes judeus e ao mesmo tempo os incrédulos. Eles fazem coisas da lei sem saber, ou melhor, sem conhecer naturalmente a lei que Deus deu. E o texto fala assim: eles mostram a obra da lei que está escrita em seus corações, e isso testifica na consciência. Então, volto a dizer, eles até fazem coisas erradas, mas vai fazer com eles. Então, eles não devem. Então, este aspecto moral foi dado por Deus. Ele criou isso. Estou correndo um pouquinho, vamos lá. Mais um argumento, o ético. Romanos 1,26 diz assim: façamos minha joelha. O homem, a nossa imagem. Gênesis 1,26. Eu falei o livro? Desculpa. Agora foi Romanos? Não, desculpa. Gênesis 1,26. Tá? É que a gente leu tanto em Romanos e eu acabei ficando com Romanos na cabeça. Então, Gênesis 1,26 fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ok? Vamos lá então. Os antropólogos e outros estudiosos
estudiosos, eles constatam que em todas as tribos já catalogadas, sempre existe uma ideia que há um ser superior. Sempre assim. Eu fiz uma segunda pós-graduação, terminei agora em novembro, de história geral, e a gente fala sobre muitos assuntos, e um deles é esse detalhe. Todos os povos têm uma noção de que existe Deus. Então veja, o Freud, pai da psicanálise e ateu confesso, ele dizia que essa confissão de que existe Deus, que é o céu da terra, é porque nós temos uma carência, entendeu? De um Deus que não existe. Então ele dizia assim, sabe por que as pessoas, presta atenção nisso, é muito importante, ó. Sabe por que ele dizia assim, sabe por que as pessoas elas declaram a existência de Deus? Sabe por que elas acreditam em Deus? Porque elas são carentes. Elas são carentes de um ser superior. Elas têm seus traumas, existe a incerteza do pós-morte, e com isso elas se tornam carentes. Mas Deus não existe. Entendeu? É um argumento filosófico. Então nós podemos dar uma resposta assim. Eu creio que seja uma resposta argumentativa que serve como refutação. Assim. Bom, para as deficiências fisiológicas, tá, nós temos material de reposição. Eu estou usando material de maneira genérica. Tá? Vamos exemplificar. Você vai ao médico. O médico diz assim, olha, vamos fazer alguns exames porque eu estou acreditando que você está com algumas deficiências. Aí ele pede para você fazer um check-up, você chega lá com o resultado e ele diz assim, meu amigo, você está com falta de vitaminas, de ferro, de potássio, de sais minerais. Não tudo isso, né? Esse não já estaria quase para morrer, né? Mas um deles, pelo menos, né? Você está com problema de vitamina C. Vou passar aqui uma receitinha, você vai tomar esse suplemento aqui, ou você pode chupar bastante laranja, você vê o que você quer fazer, mas você precisa repor isso aí, porque senão você vai ficar cada vez pior. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, pensa assim, a gente só tem carência daquilo que existe. Como que o médico vai dizer para você, olha, você tem carência de algo que você não existe, ou melhor, que não existe? Entendeu? Se você tem carência de sais minerais, é porque sais minerais existem. Se você tem carência de ferro no organismo, é porque o ferro existe. Se você tem carência de vitamina E, da mesma maneira. Então, se o homem tem carência de Deus, como que o homem teria carência de algo que não existe? Isso é falta de lógica. Entendeu? Então, é algo que a gente pode refutar também. A gente pode ir por essa linha de raciocínio. Tá? Então, do ponto de vista argumentativo, que é o que nós estamos estudando aqui, se Deus não existe, em que momento que ele desenvolveu essa carência? E como ter carência de algo que não existe? Ok? Agora eu vou abrir para vocês, os comentários de vocês, que eu vou entrar numa outra linha. Vamos lá? Ok? Posso continuar então? Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Deus é, ok? E por eles ser, veja, não estou falando de momentâneo, estou falando de absoluto, eternidade. Deus é, ele se apresenta e ele se revela. Perfeito? Vocês concordam com isso? Olha o que eu estou dizendo. Deus é Deus e ele se revela para nós. Aí eu queria a contribuição de vocês para pensar o seguinte: como que Deus se revela para nós? Já falamos alguma coisa aqui, mas queria ouvir de vocês, as palavras de vocês, como que Deus se revela.
saiba que Deus existe. Vamos lá. Como você sabe que Deus existe? Já falamos aqui no estudo. Do seu jeitinho, tá? Mas a gente não pode ficar preso só ao estudo. A gente tem outras verdades que podemos explorar e abrir outros conteúdos também, tá? Como você sabe que Deus existe? Pela criação. Pela criação? Falamos aqui. Então, explica com as suas palavras. Você olha para a criação e... A criação demonstra pela sua complexidade, né, pela sua ordem, que existe um design, existe um criador inteligente. A natureza revela Deus existe. Perfeito. Alguém sugere? Mais um? Tá? Eu acho que eu também o homem não consegue replicar toda essa complexidade. Isso. E tudo que ele tenta fazer é de uma maneira muito aquém da realidade. Tenta pegar, fazer um modelo aqui, não é igual. Isso. Tem a mesma complexidade. Isso. Então, o irmão, para quem não está conseguindo ouvir, então eu vou repetir, né? O irmão está dizendo assim, que o homem não consegue replicar, ele não consegue criar como Deus. Na verdade, o homem transforma. Isso. Ele usa o que já existe e transforma. Modifica, mas ele não recria. Isso. O poder de criar a vida também ele não cria. Ele pega algo, ele pega uma outra vida com uma outra vida, faz combinações, mas ele mesmo tem essa capacidade. Porque ele não é. Ele existe. Ele não tem esse poder. Certo? E olha que coisa, né? Pegando a fala do irmão. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nos dirá assim: Bereshit bara Elohim es haires. A palavra de bara quer dizer isso, Deus criou ali é criar do nada. Só isso é usado somente para Deus. Então ele criou, ele tem poder para isso, né? Então nós já temos aqui, o irmão falou da natureza, né? É a criação em geral, o universo, tudo isso que você está querendo dizer. E o irmão Ismael dizendo que o homem não consegue reproduzir isso. Isso, né? Para dizer que com certeza um homem pode fazer, Isso. Quando ele produz, ele está, melhor dizendo, ele não produz, né? Ele reproduz na ideia de usar dos elementos, ok? E fazer, exatamente. Então ele consegue modificar, mas ele não consegue produzir isso, ok? Mais alguém? Como que Deus se revela? A lei moral. Por meio da A a lei moral, né? Todos Isso. os homens, inclusive os ímpios, podem não ter conhecimento. Isso. É o mal que está no coração. Mas eles têm intuitivamente uma noção da lei, mesmo que não. O mapa moral está internalizado. Quando eu digo coração, a Bíblia, quando diz coração, não é isso aqui. A gente entende isso, né? Não é isso aqui. Isso aqui é uma bomba, né? Que leva o sangue para. Quando a Bíblia fala coração, dar no teu coração é a sua mente, o seu ser, é a sua essência. Tá bom? Então, veja bem. Além disso, nós temos o quê? A palavra. Deus não se revela por meio da palavra. Vocês têm a palavra de Deus aí. Olha a minha aqui. Ó. Então, quando eu leio a palavra, eu estou. Olha aqui. Quando eu olho para a natureza, eu digo que Deus. Há um Deus. Mas eu sei quem é Ele. Eu dependo do quê? Da palavra. Então eu conceituo a minha fé, as balizas da minha fé, elas estão concentradas na palavra de Deus. Ok? Falta uma revelação. Pelo menos existirá. A nação de Israel, não vamos entrar nisso, tá? Que a nação de Israel, o próprio fato de existir, já mostra que Deus existe. Mas a revelação principal sobre Deus é Jesus Cristo. Porque Ele apresentou o Pai para nós. Veja comigo lá, João, leia comigo, por favor. João, capítulo 1, e o versículo de número 18. João, capítulo 1.
versículo de número 18. Quem quiser ler, fica à vontade, tá? Lá, João 18, pode ler. Ninguém? Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é que o revelou. Isso. Acabou? Tem algum? Acabou? Posso pegar 2 minutos? Não se importa. Tá? Então, Deus nunca foi visto por ninguém. Quem o fez conhecer? Jesus. Então veja bem, inúmeras lógicas constroem o nosso raciocínio para que a gente tenha argumentos de que Deus existe. Nós tratamos de alguns, existem outros. Né? A pergunta que fica é, e não podemos fechar o nosso estudo sem essa pergunta: por que fomos criados? Porque peraí, se Deus criou todas as coisas, e lá em Salmo 19 diz que é para a glória dele, ora, nós estamos inseridos nesse contexto aí. Por que nós somos criados então? Para a glória de Deus. E nós somos a coroa da criação de Deus no seguinte sentido: é que nós somos os únicos providos da possibilidade de o adorar, de ter comunhão com Ele, de prestar culto, de reconhecer a grandeza dele, de nos arrepender, inclusive, de prantear pelos nossos pecados, de buscarmos o melhor lugar que nós podemos estar, que é próximos a eles, é junto a Ele. Então nós possuímos o Espírito e por isso nós adoramos. E você foi amado antes de nascer. Terminando, eu tenho aqui, por exemplo, eu fiz uma perguntinha aqui, que essas verdades que nós conhecemos nos mudou, ou essa verdade de que Deus existe, nos mudou o nosso conceito de vida e nós adoramos o Criador. Não é assim? Agora a gente tem que pensar que muitos que não tinham esse conhecimento, essa estrutura de ensino, e se declaravam ateus, eles discerniram que é impossível Deus não existir. E se dobraram ao Senhor. Por exemplo, Lee Strobel era um grande repórter, era chamado para casos assim que exigia a perícia de um repórter com um olhar maior, e ele era chamado para tentar ver coisas que ninguém via, e a esposa dele se converteu, e ele era ateu confesso, ele quase se divorciou porque a esposa se converteu, e ele viajou em alguns lugares para provar para a esposa dele que a Bíblia era mentirosa. E ele conversou com diversas autoridades, querendo mostrar a Bíblia é mentira, Jesus Cristo foi só um ser histórico. E um dia ele chegou para a esposa e falou: olha, eu não tenho como, eu vou ser um cristão também. Hoje ele é um pastor. Pense em Augusto Cury, esse é mais perto de nós, um psiquiatra, escritor, um dos homens mais sérios no que diz respeito a livros, né? Ele escreveu diversos livros. Eu tenho um dado aqui de que ele vendeu milhões e milhões de livros no mundo todo, Augusto Cury. E ele dizia assim: eu sou mais ateu do que Freud e Nietzsche. Sou mais ateu do que eles. E ele começou a pesquisar sobre a vida de Jesus Cristo, leu os 4 evangelhos e ele chegou à seguinte conclusão: jamais existiu alguém como Cristo. Abandonou o ateísmo. O último aqui, tá? Anthony Flew. Anthony Flew foi o ateu mais influente do século XX. Sabe qual que era a especialidade dele? Promover debates. E conversando com cristãos, e outros que nem eram cristãos, mas criacionistas, ele dizia que colocava eles no bolso. E ele era o Papa, entre aspas, dos ateus. Um dia ele falou: olha, abandonei tudo isso daí. E aí ele lançou um livro chamado Deus Existe. Tá? Vamos ficar por aqui. Salmo 19, o céu declara a glória de Deus.
e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus abençoe você. Nunca se esqueça que você foi criado para a glória de Deus. Se existe um motivo que você foi criado, é para glorificar o Senhor com a sua vida. Buscar o Senhor, honrá-lo e adorá-lo. Tá bom? Vamos orar. Senhor, agradecemos pelo nosso tempo aqui. Deus, que o Senhor nos abençoe esta igreja, a direção. Agradecemos pelo trabalho feito aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém.